E tá começando mais um Recapitulando, seu resumo semanal de notícias da cultura pop, meus amigos. Eu sou Heitor Assali e tô aqui com ele, o mito, a lenda, Daniel Silva. Tá totalmente errado. Deus do céu, chega de Comando pra Matar, pelo amor de Deus. Não, e pior que eu fiquei sem palavra agora, por isso que eu demorei. Falei, cara, o que eu posso falar? Não tem mais nada. Só isso. Caraca, mano, o cara tá completamente... Você percebeu, cada episódio que passa, a sua abertura ela vai diminuindo, até chegar nesse ponto. Você não consegue nem falar nada, tá ligado? Daqui a pouco você vai falar o errado, só isso. Puta merda, mano, muito bem. Olha só, o legal é que o seu encerramento, a sua abertura é igual ao seu encerramento. É mesmo. É o bordão. Tem que pegar outro filme dos anos 80 pra ser o próximo bordão a partir do episódio 10. Que o episódio 10 é marco na história desse podcast aqui. É mesmo. Ou botar radical. O quê? Radical? Não, é tipo radical. A galera antiga, elas gostavam. Tinha uns termos. Detonante. Ah, você detonou. Você é radical. Ninguém fala isso hoje em dia. Só tipo meu tio que fala isso. Que ele pensa que é descoladão. Opa, isso é muito radical. Eu falei, nossa, cara. Que galera dos anos 80, nossa, ai caralho. Oh, isso me fez lembrar daquela série Rocket Power. Já assistiu essa série? Pô, Rocket claro, Power? Eu assisti direto do skate patins. Exato, e os moleques falavam o tempo todo, radical. Radical, cara. Eles falavam. Essa parada é muito gralha. É. Pode crer. Olha só, antes da gente começar aqui com as notícias, um recado importante que a gente deu aí no final do episódio passado, mas agora a coisa se confirmou. Nós temos um Instagram, Daniel Silva. Temos no Instagram. E olha só, por incrível que pareça, qual que é o nosso Instagram? Recapitulando o podcast. Exatamente. Então sigam lá a gente no Instagram. Lá você vai saber quando sair episódio novo. E também todo dia a gente tá postando alguma coisinha. Durante a semana acontecem várias notícias e a gente não fala de todas elas aqui no Recapitulando. A gente deixa pra falar só as que a gente achou mais interessante, assim. A gente seleciona umas 4 e pega as que a gente achou mais interessante. Mas durante a semana vão acontecendo outras notícias. E lá no Instagram do Recapitulando a gente sempre vai colocar alguma notícia do dia que a gente achou interessante. Vai colocar lá. Não quer dizer que é uma notícia que a gente vai falar aqui no podcast, mas é uma notícia, é um lugar pra vocês se manterem inteirados enquanto não sai episódio novo, entenderam? Acho que é uma boa, né, Dani? É uma boa, e de vez em quando a gente pode até fazer uns stories falando aí as paradas, fazer umas lives. Fazer umas lives, a gente pode fazer tudo isso aí. Também. Tudo bem, tá aí. Então, de qualquer jeito, sigam lá, só pra relembrar as pessoas, como é o nosso Instagram? Recapitulando o podcast.com. Não tem .com, mas beleza, segue lá, Recapitulando o podcast. É verdade, eu viajei demais agora falando isso. Nada a ver .com. Caralho. Olha só, pode até parecer repeteco, mas não é repeteco. A galera aí, os americanos, eles estão completamente malucos e estão querendo mais uma vez mexer nos nossos animes, Daniel Silva. Eita, então o que eles afrontaram? Que confusões eles Caralho, eu esqueci que eu tava fazendo podcast com o cara que faz a chamada da Globo. Eu esqueci que era isso. Mas olha só, depois, no episódio passado a gente anunciou que vai rolar, que a Legendary vai fazer um live action de My Hero Academia. E agora a Warner, pra não perder tempo, anunciou que vai fazer uma adaptação em live action de Shingeki no Kyojin, ou seja, Attack on Titans. Já ouviu falar desse anime, Dani? Já? Só ouvi falar, nunca vi. Nunca assistiu? Não sabe o que você está perdendo, cara. Vai assistir esse anime. Para tudo que você estiver fazendo. Para a gravação de podcast aqui e vai lá assistir. Tá, eu tô zoando, não para. Volta aqui, volta! Não. Segundo a Variety, o projeto ele vai ser comandado pelo Andy Muschietti,
que é o diretor de It a Coisa, essa repaginada aí do It a Coisa 1 e 2. Ele também dirigiu Mama, que é um filme de terror bem mais ou menos. E também a produção ela vai ficar a cargo do David Hyman, que é de Harry Potter, da Masi Oka, que é produtora de Mega Man, e da Bárbara Muschietti, que ela é a produtora de It a Coisa também. Isso é de terror? Qual, It a Coisa? Não. Esse Attack on Titan. Então, Attack on Titan, ele não é que ele é de terror, assim, mas a história, o que acontece é o seguinte. A história é que a humanidade ela foi quase exterminada quando do nada apareceram seres humanoides gigantes que comiam as pessoas. Então, tipo, apareceram esses seres humanoides do nada e eles comiam as pessoas simplesmente por prazer. Eles não têm nenhuma racionalidade, eles não pensam, não fazem nada. São só pessoas gigantescas que não pensam a não ser ver os humanos como comida. Então, pra se proteger, os humanos eles desenvolveram cidades que são protegidas por muralhas gigantes, muralhas que são... É tipo como se, tipo, a vaca, o frango fizessem muralhas agora. Tipo a gente com eles. É tipo a gente vai, não, vamos comer eles. É tipo isso. Meu Deus do céu, cara. Não, tipo mas isso. Olha, mas tá bom, eu entendi seu ponto. É meio maluco, mas eu entendi seu ponto. Mas vamos lá. E aí, os humanos eles criaram essas muralhas gigantes, são muralhas que são 3 vezes maiores do que os titãs, e eles conseguiram sobreviver aí por 107 anos, até que apareceu um titã diferentão, que é um titã tipo como se ele tivesse uma armadura feita de osso assim, que esse desgraçado quebrou a muralha e fez os titãs entrarem pra dentro da cidade, foi caos total, confusão e o cacete a 4. E aí, pra se defender dos titãs, os humanos eles criaram equipamentos que eles conseguem, equipamentos que são baseados em ganchos, né? Eles atiram ganchos pela cidade e aí com esses ganchos eles conseguem subir até os titãs e cortar a nuca deles, que é onde eles descobriram que é o ponto fraco dos titãs. Então cortando aí, não, sério mesmo. Eu tenho uma solução muito melhor e muito mais segura. Jesus amado, fala. Só contratar um sniper, né? Contratar um sniper, mas a bala não atinge os bichos não, cara. E a faca atinge? A faca, mas é que não é uma faca, é uma espada. O cara tem que chegar lá e cortar de baixo pra cima. Que aí que... Ué, mas espada é mais fraco que uma sniper. Não no mundo de Attack on Titan. Ah, então tá bom. Senão a gente poderia chamar Força Aérea. Não, mas não, mas o anime ele não se passa nos dias atuais. Ele se passa... Puta, eu não sei. É como se fosse medieval, tá ligado? Ah, tá. Então um arqueiro. Tipo, acho que até tem arqueiros nesse anime aí, mas as flechas nunca dão efeito. Só dá efeito quando você corta ali a nuca do bicho. Mas enfim, essa é a história, mais ou menos aí, do anime. Em janeiro de 2017, a Warner ela já começou a fazer umas negociações aí pra produzir esse longa com atores de Hollywood, né? E o projeto, pelo que parece, ele vai ser um remake dos live actions japoneses, que os japoneses obviamente que já fizeram uns live actions baseados em Attack on Titan, só que o público detestou, o público não gostou nem um pouco, pra variar. Quer dizer, o Japão às vezes acerta algumas coisas nos seus live actions. Por exemplo, acertou bastante no de Samurai X, acertou no de Bleach. Eu acho que só, talvez. Acho que o de Gantz eu acho que talvez tenha sido mais ou menos, que eu realmente não sei como foi a aprovação do público. Mas eu acho que eles acertaram. O de Death Note também rolou, não o da Netflix, os japoneses fizeram do Netflix, tá? Fizeram um live action de Death Note sem ser o da Netflix. Mas enfim, o projeto da Warner é fazer um remake desses live actions que já foram lançados. Só que o problema, como eu acabei de falar, é que esses live actions eles não foram nada legais. Tipo, o público não gostou nem um pouco de assistir essa parada, porque assim, esses live actions japoneses, geralmente eles pegam, sei lá, a primeira temporada do anime e tentam condensar ela toda num filme só. Então, tipo, pega a primeira temporada e amassa ela toda em 1h30. E aí fica, tipo, tudo muito corrido, tudo muito jogado. E aí você não consegue se importar com ninguém que morre, com ninguém que fica vivo. Então, tipo, fica um negócio muito jogado, muito sem graça. Foi o que Bleach fez. Foi o que Bleach fez? Porque, tipo... Mas o Bleach, na verdade, ele adaptou... Acho que ele chegou a adaptar a temporada toda, mas eu acho que eles conseguiram
fazer isso de uma maneira que não ficasse tão corrido assim. Tanto é que esse live action do Bleach vai ganhar uma continuação. O público até que gostou desse live action. Então, tipo, eles conseguiram meio que dosar o que era realmente importante de colocar no filme e o que não fazia, não seria tão relevante assim. Então eles foram tirando muita coisa do roteiro pra deixar só os momentos importantes e conseguir amarrar tudo com um roteiro muito bem explicado. Então o de Bleach funcionou. Mas aí isso obviamente me deixa com o pé atrás mais uma vez, como eu disse no episódio passado, americano tentando fazer anime não dá certo. Se nem os japoneses, que foram os caras que criaram a parada, conseguiram adaptar o bagulho pra um live action, por que você acha que os Estados Unidos, que fez Dragon Ball Evolution, vai conseguir fazer alguma coisa? Me diz, senhor! Ótimo comentário, muito bom esse comentário, eu adorei esse comentário, né? Eu achei bem relevante, mas eu sei que você não assistiu o anime, e a gente já falou sobre esse live action, não esse live action específico, mas a gente já falou mais ou menos sobre live actions de animes adaptados pro ocidente no episódio passado, mas o que você acha de um live action de Attack on Titan? Você acha que rolaria? Porque o de My Hero Academia você falou que você daria uma chance, mas e esse aí? Esse aí eu acho que seria legal, cara, mas assim, tipo, eu não tenho nenhum carinho pelo anime ainda, porque ainda não vi. Então, pra mim, vai ser, tipo... Vamos ver, né? Irrelevante total. Não, irrelevante não. Tipo, vamos ver o que vai acontecer. Talvez seja maneiro. Então... Não sei o que dizer. Se tivesse batalha de gigante, ia ser maneiro. Assim, tipo, Godzilla versus o King Kong. Não era uma parada maneira pra época, mas não tá ligado? Olha só, mas você chegou a assistir os filmes de Godzilla atuais? Não. O último de 2014? Não. Então, o Godzilla ele luta contra outro monstro. E é maneiro? É bem maneiro. Esse filme do Godzilla é bem legal. E agora vai sair um outro em 2019, que é a continuação desse, em que ele luta, vai ser o Godzilla contra outros 3 monstros, pelo que parece. Caralho, então o cara tá porradeiro demais, porque contra 3? Tá porradeiro. O bicho tem que ser fudido mesmo. Porra. Mas no Attack on Titan tem esse lance de luta de titãs, mas ela... Cara, é que eu não posso falar nada porque eu não quero dar spoiler, mas resumindo, tem luta de titãs rolando em Attack on Titan. Provavelmente essa luta de titãs acontece logo na primeira temporada, então provavelmente eles vão adaptar isso no filme também. Mas mesmo assim... Fala. Eu tava vendo aqui as imagens, né? E, tipo, tem uma aqui que é meio que um 3Dzinho real. Pensando bem, a parada deve ficar muito... Assim, tipo... É maneiro quando tem filme, quando você... Também, né? Quando você não pode lutar contra a parada. Você pode, mas, tipo, é uma parada muito além da compreensão, tá ligado? Tipo, pô, um gigante na tua frente. Então, por isso que é maluco essa ideia, é muito boa, né? Porque, tipo, geralmente a galera só pensou em apocalipse vindo de zumbi, apocalipse vindo de doença, de alienígena, mas nunca tinha parado pra pensar em gigante. Gigante é uma parada absurda. Calma aí, e se viesse apocalipse mosquito? O quê? Moleque! Não, calma aí. Apocalipse mosquito. Me explica mais isso aí, fala. Porra, o que é isso, cara? É muito mais assustador do que apocalipse zumbi. Mas se eu tiver um raid na minha mão? Mas tu não está protegido da cabeça aos pés. Você tá me dizendo que um apocalipse mosquito ia ser pior que um apocalipse gigante? E é porque, tipo, o mosquito, o gigante, tu vê de 5 jardas na sua frente, tá ligado? O mosquito tu não vê, às vezes ele te pega e tu não sabe. Puta merda, olha só. Não, e cada mosquito que te morde, aí tu já era. Aí. Ou medo. Mas porra, pera, ia ser um mosquito que ia me transformar em zumbi, um mosquito que ia me matar ou um mosquito que ia me dar coceira? Não, que matar só. Um mosquito que mata, não, tá. Matar, Não, tá. Se for um mosquito que mata, aí realmente fudeu. Porque se fosse um mosquito, vai me dar coceira, porra, eu tenho off aqui no meu armário, maluco, se liga. A gente ia começar a se adaptar, mas aí, tipo, como um bom roteiro, eles iam começar, tipo, sei lá, mosquito, sei lá, cara, tá ligado? Tipo, apocalipse carrapato, tá ligado? Apocalipse aranha, sei lá, tipo, animais pequenos. Moleque, pragas, apocalipse de pragas. Apocalipse bactéria. Não, tá, isso não teve apocalipse bactéria, mas já teve, tipo, doenças aí que mataram metade do mundo, assim, isso já teve. Não, bactéria, então, a bactéria, esquece a bactéria, que era, tipo, parada que tu nem via, mas é doença.
Entendi. É bom, boa ideia, boas ideias, hein, você podia ser roteirista de Hollywood, cara. Os caras estão perdendo a oportunidade. Não, mas aí, vai nessa, vai na minha. Apocalipse Mosquito, daqui a pouco tu vai... Cara, que mosquito é mó assustador, se fosse em questão disso, mordeu, morreu. Caraca, mordeu, morreu. Se fosse... mas aí não vai ter nem graça, todo mundo vai morrer em 3 segundos. Não tinha nem como lutar contra, assim. Não, claro que tem. Aí, tipo... Pô, cara, claro que dá uma parada maneira. Aí os mosquitos dão uma coisa. Aí, tipo, a gente tem que se proteger. Aí os caras vão criar, tipo... os predadores do mosquito, tá ligado? Como se fosse a própria, tipo, sei lá, o leão come tal coisa, mas tal coisa come... Só que eles soltariam uns bichinhos pra poder se alimentar desses mosquitos. Isso é uma história maneira. Essa é uma história maneira. Eu entendi seu ponto, pode ser que seja. Como a galera da Warner ou escuta o nosso podcast, pode ser que eles contratem você, pode ser que assim que acaba, que esse episódio for lançado, eles liguem pra você, tá? Mas só pra encerrar aqui, falando rapidinho aqui do mangá de Attack on Titan, ele foi criado pelo Hajime Isayama e teve a primeira publicação feita em 9 de setembro de 2009 e já conta com 26 volumes. E a adaptação de anime ela foi lançada no dia 7 de abril de 2003 e já conta com 2 temporadas e meia, porque a terceira temporada tá no hiato agora, e mais 5 OVAs. Falando do filme, a gente ainda não tem data de lançamento e nem elenco definido, então nos resta esperar pra ver qual que vai ser esse novo live action. Pegando o gancho de coisa japonesa, tem uma coisa que há muito tempo, desde que a gente era criança e desde antes da gente nascer... Quantos anos você tem, Eto? Eu tenho 26 anos. Foi isso aí. Desde antes da gente nascer, já existia e as pessoas sonhavam e finalmente eles vão lançar. Você sabe o que eles vão lançar? Eu sei porque eu li a notícia, mas as pessoas que estão ouvindo não sabem. É... a série... The Legend of Zelda, moleque. Sabe dizer que vai ter uma série de The Legend of Zelda? Eu estou dizendo isso. Me explica melhor isso aí. Na época que a gente vivia nas cavernas, o pessoal pensava, nossa, poderia ter uma série. Esses filhos de uma capivara não criam. Ah, é isso que eles pensavam? É. Caraca. Os filhos da capivara têm tudo pra criar uma série. Esse jogo é totalmente completo. Poderíamos criar uma série, mas não, os capivara não criam. Criar um filme também não criam. 1000 anos se passaram, veio Jesus Cristo, veio sei lá quem veio depois, veio Buda, veio a época de todo mundo, a época medieval, todo mundo pensando que ia criar o jogo do Zelda, mas finalmente, jogo não, a série ou o filme, finalmente lançar. Caraca, você não lançou ainda, mas deixa eu te perguntar, você tá sob o efeito de drogas? Só pra saber. Não, porque eu só quis enfatizar a parte de que, tipo, já era pra ter lançado há 1000 anos atrás essa parada, porque tipo, eles não fizeram ainda. O produtor Adi Shankar, produtor de Castlevania na Netflix, ele está em negociações para produzir a série baseada em Legend of Zelda. Mais uma vez enfatizando, cara, ainda não é certeza se vai ter uma série animada ou se é live action. Se fosse esse filho de uma capivara, ainda não posso xingar ele de filho de uma capivara, mas poderia ser live action. Cara, eu não sei, eu acho que uma série animada uma série animada de Zelda também funcionaria bem, cara. Não sei, porque às vezes no desenho a pessoa tem mais liberdade pra criar o que ela quiser baseado em cima do jogo. Às vezes em live action, sei lá, por questões de orçamento e de roteiro, talvez fique menos viável você transplantar tudo que você quer tirar do jogo pra uma série. Então não sei, eu acho que talvez, pra mim, na minha opinião, eu acho que uma série animada ia ser uma ideia melhor. E pra você acha que preferia que fosse uma série live action, é isso mesmo? Tipo, live action, porque, cara, se for animação, tá. É porque a animação a gente já vê nos filmes, nos jogos, e já tem as cutscenes lá na parada, eu queria ver de verdade mesmo, criancinha, Link. Aí no dia 29 de outubro, o Adi publicou no Twitter a seguinte frase, abre aspas,
Posso confirmar que estou trabalhando com uma icônica empresa de jogos japonesas para adaptar um dos games para uma série. Por que tu já não chega e fala, o desgraçado? Porque ele não pode falar, caralho. Tem embargo. Se ele falar, ele vai ser demitido, seu maluco. Porra! Mas ele falou que ele vai fazer o anúncio oficial dia 16 de novembro agora. Não, ele não pode falar, mas como todo bom espião secreto, sempre não, né? Dentro dessa empresa tem alguns espiões. Por quê? Como que esses sites sabem? O The Wrap. Como é que se fala o Wrap? The Wrap. E o Wall Street Journal. Se o próprio cara que tá produzindo não pode falar, como é que essas capivaras já sabem? Eles falaram que vai ser a adaptação de Legend of Zelda. Como é que eles sabem antes? Eu não sei exatamente como que eles sabem, mas eles têm fontes muito confiáveis. Porque, por exemplo, o Wall Street Journal, foi ele que falou que a série do Demolidor estava em desenvolvimento antes dela ser anunciada. Então, tipo, os caras, eles têm uma... Eles têm gente infiltrada, né? Eles têm uns informantes. Eles têm uns informantes aí que eu não sei exatamente quem são, mas eles têm uns informantes confiáveis aí. Então por isso que a gente já pode afirmar mesmo que essa série de Zelda vai acontecer. Olha só, a gente ainda não sabe exatamente quando essa série vai sair, nem quem vai ser o elenco, não tem nada. Só sabe que a série tá começando a ser produzida, mas o anúncio oficial mesmo vai vir agora dia 16 de novembro. O lance é que a pergunta que vai ficar no ar é qual jogo que eles vão adaptar. Por favor, Ocarina of Time. Então, eu acho que poderia ser o Ocarina of Time, porque ele é um dos jogos mais aclamados pelos fãs, mas eles poderiam pegar uma história do começo e fazer tipo uma adaptação do primeiro jogo, que é aquele jogo de Nintendinho lá, que saiu em 86, ou eles podem pegar uma coisa mais atual, aproveitar o hype do jogo mais atual, que é o Breath of the Wild, que saiu em 2017 para Nintendo Wii U e Nintendo Switch, que pega essa história diferente, porque cada jogo do Zelda são sempre com os mesmos personagens, mas é sempre uma história diferente. Às vezes, eu não sou a pessoa que jogava muito Zelda quando era moleque. Eu joguei mais o primeirão joguei no Super Nintendo, joguei o primeirão. Tentei jogar o Ocarina of Time, mas realmente não é pra mim esse jogo. Realmente eu não consegui. Tu não gostou? Não é que eu não gostei, mas é que, sei lá, eu não fiquei com paciência pra jogar. Eu nunca tive paciência, porque eu só fui pegar pra jogar depois de, sei lá, em emulador, tá ligado? E eu não sei, não consegui me adaptar, não consegui ficar animado com o jogo, então eu meio que dropei mesmo. Mas eu sei que, por tudo que eu já ouvi de história de Zelda, todos os podcasts, tudo que eu já li a respeito de Zelda, eu sei que cada jogo você tem um Zelda diferente, você tem um Link diferente, desculpa. Você tem um Link diferente, mas você tem os mesmos personagens, só que são outras versões. Então é como se cada jogo fosse um mundo diferente. Mentira, são links diferentes? São links diferentes. Calma aí. O Ocarina of Time não é o mesmo Link do Majora's Mask? Então, eu acho que nesse caso pode ser que sim. Mas é que esses que muda, por exemplo, o Link do Wind Waker não é o mesmo Link do Link Between Worlds, tá ligado? Por quê? Porque é assim que funciona. É tipo Final Fantasy, tá ligado? Que sempre se passa ali meio que no mesmo mundo, mas é como se fosse dimensões diferentes, que você acaba, durante o jogo, você acaba encontrando personagens que você vê nos jogos anteriores, mas eles não têm ali o mesmo papel que tinham no jogo anterior. Então é sempre mundos diferentes, entendeu? Uhum. O Zelda funciona mais ou menos nessa pegada. São sempre Zeldas diferentes. Os mais maneiros tiveram o Ocarina, assim, que eu joguei. O Ocarina e o Majora's. Majora's é obscuro pra caramba, assim, pelo menos na época, né? Parecia ser obscuro. Majora's qual que é daqueles que eles têm... É que eu não sei a história do jogo. Qual que é a história do jogo? Eu não sei mesmo. É da máscara, aquele jogo da máscara. Que ele bota a máscara e se transforma e tal coisa. Aí ele tinha que impedir da lua não cair na terra e tal. Na terra não, onde ele mora. Não era esse que tipo, você tinha tanto tempo pra fazer um negócio... E aí você tinha, sei lá, um dia pra fazer tudo que você tinha pra fazer, e no final desse dia voltava pro começo do dia, não tinha isso? Eram 3 dias. Era esse, né? Aí você poderia voltar. Aí tinha coisas que era pra fazer perto da lua cair, era mó sinistro. E você gostaria então que fosse adaptado o Ocarina of Time? Que o Ocarina of Time é completo. Assim, não que nem seja, todos são completos, mas assim, tipo, caraca, é muito maneiro do início ao fim, assim, Você sabe mais ou menos a história do Ocarina of Time? Porque eu também nunca joguei. Ele é um... Cara, é elfo, se eu não me engano é elfo, eu não sei, seja. Só que ele não pode crescer.
Aí, tipo, tem uma maldição lá do Ganondorf e tal. O Ganondorf é o cara do mal. Aí, tipo, ele tem que salvar, ele tem que matar aquilo ali pra salvar a princesa, cara. Tem que matar o Ganondorf pra salvar a Zelda. Eu sei que tem uma parada que ele vira adulto, né? Uma parada assim? Isso, ele é o único que vira adulto, que ele pega a espada do tempo lá. Ah, que maneiro, que maneiro. E ele é o único, ninguém pode. Se passar 20 anos, o pessoal continua daquele tamanho, mas pra ele... com a espada lá, ele conseguiu envelhecer. E quando ele volta lá, tá todo mundo criança ainda. Criança não, daquele tamanho. Daquele tamanho, eu entendi. Eu não sei, eu acho que eu nunca gostei nunca me interessei tanto por Zelda, porque eu não sei, eu acho que quando eu fui pegar pra jogar, eu tava esperando uma parada mais hack and slash, tá ligado? Tipo, não no mesmo nível de violência, obviamente, tipo de God of War, nem nada do tipo, mas eu tava esperando uma pegada mais assim, em que tipo a história fosse sendo guiada enquanto você vai lutando contra os inimigos, assim. Mas esse tem uma pegada, tem bastante puzzle, né? Tem bastante acessório pra você usar. Ele é bem diferente, ele não chega a ser um hack and slash, né? Acho que ele é mais RPG, né? Mistura um pouco, não é exagerado em ação, assim, mas... Vai mesclando, assim, né? Entendi. E essa série, ela vai ser da Netflix também? Pô, a Netflix vai dominar o mundo daqui a pouco. A Netflix tá fazendo tudo, cara. Netflix, paga nós, pelo amor de Deus! Seguinte, meus amigos, na E3 de 2018 rolou um anúncio que pegou os fãs aí meio que de surpresa. Que é o seguinte, aquele estúdio chamado Dontnod, que é o estúdio que criou aí o Life is Strange, que por sinal está na segunda temporada, e é um belíssimo jogo que vocês precisam jogar, pelo amor de Deus, joguem esse jogo. Você já jogou Life is Strange, Dani? Já joguei só a demo, só. Mas era maneiro, assim, tipo... Era a vida da menina lá, né, cara? Era maneiro. Sim, uma história maravilhosa, que com superpoderes e tal. De voltar no tempo, essa parada de voltar no tempo é maneiro. Ela tem o poder de voltar no tempo, era muito legal mesmo. E já tem a segunda temporada, que é uma parada... quer dizer, a gente ainda acompanha... a vida de adolescentes, mas também tem esse fator aí de poderes sobrenaturais e tal. Mas enfim... É só pra mostrar pra vocês quem que é a Dontnod, que é a criadora de Life is Strange. Agora eles criaram um novo jogo chamado Twin Mirror, que é um jogo que vai ser mais ou menos na mesma pegada, só que ele tem um clima mais de suspense, além de ter esse lance sobrenatural que tem nos outros jogos, né? Rolou essa semana a Paris Game Week, e lá... foi divulgado E lá foi divulgado um primeiro trailer com comentários da equipe de produção desse Twin Mirror, que a gente ainda não tinha nenhum trailer específico, mas agora rolou esse trailer com comentários da equipe. E olha só, vou explicar pra você, Dani, vou tentar te vender esse produto aí, tá legal? Vamos lá. Nesse jogo, a gente acompanha o protagonista chamado Sam, que ele chega numa cidade fictícia chamada Basswood. Ele chega lá depois de muito tempo fora pro funeral de um antigo amigo dele. Nessa brincadeira aí, nesse trailer, a gente vê que o Sam, ele conversa com uma manifestação dele mesmo. Ele vê uma outra versão dele mesmo, que fica o tempo todo acompanhando ele, que só tá na cabeça dele. E essa outra versão dele é como se fosse meio que o oposto dele, porque o Sam, pelo que parece, ele é mais na dele, ele é mais fechado, ele é mais contido. Mas essa outra versão dele, que ele enxerga, tem, como é que fala? É como se fosse uma versão mais confiante dele. Tanto é que tem outra roupa, tem outro estilo de falar. É tipo um alter ego dele que ele... Dupla personalidade ele sofre, né? Não chega a ser uma dupla personalidade, porque essa outra versão que ele vê não incorpora nele. Ele só enxerga ela, é como se fosse um amigo imaginário, tá ligado? E aí a gente vê que parece que esse outro Sam, essa outra versão do Sam, vai acompanhar o próprio Sam durante o jogo inteiro. Vai ser tipo como se fosse... Eles vão ser como se fossem cúmplices. Calma ali, né? Isso só faz parte do pensamento dele, ou ele enxerga como se fosse um fantasma? Não, ele consegue enxergar. No trailer mostra lá você conversando com o cara
que é exatamente igual a você, só que com outra roupa, e aí quando a câmera vai virando assim, você vê que a pessoa não tá lá, ele tá conversando sozinho, mas tá na cabeça dele. Essas coisas de tá na cabeça, assim, essas doideiras. Depois que eu assisti, já assistiu Mr. Robot? Eu não assisti, mas sei qual é a série. Eu vou falar algumas coisas aqui, ou não, você vai ver ainda e tal. Eu não vou ver, mas vai ter spoiler? É, um pouquinho. Ah, então vocês pulam aí uns 2 minutinhos, ou menos até, pula uns minutinhos aí, só pro Dani falar os spoilers, mas é coisa rápida, vai lá. Cara, Mr. Robot, ele é meio maluco, tá ligado? Tipo, ele é um programador, só que depois, quando passa um tempão de série, você vê que o pai que era dele, na verdade, era ele que tava conversando com ele mesmo. Eita porra! E, tipo, na série mostra como se ele tivesse o pai mesmo. Tipo, o pai levava tal coisa lá, ia lá e fazia as paradas. Só que, na verdade, era ele... Sabe aquela vozinha interna que a gente tem? Pô, não, cara, acho que eu não vou lá. Não, eu vou lá sim. Essa voz interna dele era... Não que era a voz interna, mas é como se fosse isso, mas só que representado com uma pessoa pra ele. Entendi. Tá ligado? Às vezes eu bato uma neurose, assim, de tipo, caraca. Assim, depois que eu assisti a série, né, eu falei... Eu tô conversando com a minha irmã aqui, mas será que ela é imaginação igual o Mr. Robot? Ou eu tô... tipo, as pessoas estão me olhando assim e falam, será que eu tô falando sozinho, tá ligado? Igual ele. Entendi. É uma pegada também parecida com Clube da Luta, né? Cara, eu não lembro de Clube da Luta. Eu tô ligado, Brad Pitt e tal, mas... Sim, Clube da Luta tinha uma pegada parecida, mas eu vou deixar as pessoas na curiosidade aqui. Mas enfim, voltando a falar do jogo... O trailer, depois que a gente vê o Sam conversando com esse alter ego dele aí, o trailer ele vai passando com o Sam entrando em alguns lugares, tendo algumas interações rápidas com outros personagens, que talvez sejam personagens que nem tenham tanta importância assim, mas são só pra mostrar alguns diálogos que ele tem com os personagens. Mas aí o trailer ele avança no tempo só pra mostrar o dia seguinte do funeral do amigo dele. Que nesse dia seguinte o Sam acorda num quarto de hotel. Ele encontra a camisa dele cheia de sangue e ele não lembra o que aconteceu. E aí que o jogo apresenta a mecânica que ele vai trazer para a nossa alegria. Olha só, vou explicar. Como eu falei, a Dontnod, com o Life is Strange, ela criou uma parada... Eu acho que tá virando uma tendência dos jogos que ela cria, de que todo personagem tem sempre algum quesinho de superpoderes. Seja ele... voltar no tempo, como é o caso do primeiro como é que fala? Da Max, do primeiro Life is Strange, ou o poderzinho do segundo do moleque do Life is Strange 2. Cada jogo tem um poder diferente. Aqui, o poder do Sam é o seguinte, ele tem o poder de, na mente dele, ele recria os lugares, alguns lugares que ele já foi, e ele consegue entrar nesses lugares dentro da cabeça dele, pra poder investigar o que aconteceu. E aí o que ele faz? Na cabeça dele... Ele bebeu pra caramba. Né, eu não sei se ele... acho que ele bebeu pra caralho. Mas tipo, o que acontece é o seguinte... Ele cria... É como se ele entrasse no mundo de sonho. Pensa no mundo de sonho. Tipo, nesse mundo tem, sei lá... Tem escada... indo pro céu, assim, pra lugar nenhum. É um mundo totalmente criado por ele. Ele cria um mundo... E nesse mundo, ele reconstrói o lugar que ele quer saber... o que aconteceu. Então, por exemplo, ele, nesse caso aqui, nesse puzzle que mostra, ele reconstrói o próprio quarto que ele tá. Aí nisso, ele vai criando, ele vai fazendo uma investigação de tudo que os sinais do quarto mostram pra ele, pra poder saber o que ele aconteceu. Então, tipo, conforme ele vai vendo, sei lá, ele vê que tem que o sangue que ele tá na blusa dele é dele. Aí ele, a partir disso, ele consegue puxar e criar um cenário do cemitério pra saber onde que ele chegou nesse sangue, tá ligado? Então, isso tipo, ele faz dormindo? Não, ele não tá dormindo, ele faz a hora que ele quiser. Ele faz a hora que ele quiser. Ele meio que cria esse mundo, que é um mundo que só ele vai enxergar. E é como se ele fosse um super detetive, tá ligado? Um super detetive que nunca lembra as coisas que acontecem. Moleque, ia subir de posto rapidinho nas empresas. Você viu só? Você viu só? E aí ele consegue recriar tudo e vai conectando as coisas que ele vai entendendo com as coisas que acontecem do lado de fora. Então, nesse jogo a gente meio que tem que ficar trocando entre o mundo real e esse mundo que ele cria, porque tem coisas que ele enxerga só no mundo real que ele não consegue no mundo que cria, ou vice-versa, coisas que ele enxerga só nesse outro mundo dele e ele não consegue enxergar no mundo real. Enfim, é uma parada muito maluca, muito de mexer com a mente da pessoa, que eu realmente
eu vou ter que jogar pra saber exatamente como que funciona. Mas é bem isso, é uma pegada que a gente vai descobrindo tudo que aconteceu, vai investigando toda a cena do crime, tudo que ele passou, tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer, a partir desse mundo que ele mesmo cria. É muito doido isso, cara. Ele pode mexer? Ele pode interagir com o mundo, de boa. Ele pode interagir com o mundo numa boa. Caraca, ele é criança, ele é da época da escola? Não, o moleque não, o cara é adulto já. Então ele trabalha pro FBI. Não sei, assim, não chega a explicar o que ele faz. Não chega a explicar o que ele faz. Eu nem sei se, na verdade, o jogo não deixa entender, mas o trailer, pelo menos, não deixa entender. Mas eu não sei se, na verdade, esse poder ele descobriu há muito tempo, se ele já sabe que ele tem esse poder há muito tempo, ou se ele descobriu há pouco tempo. Não deixa claro, pelo menos no trailer não deixa claro. Mas eu achei uma ideia muito legal, cara, muito legal mesmo. Que parece que tem todo um mistério envolvendo não só esse ponto em específico da história, mas parece que tem todo um mistério que envolve toda a história, talvez alguma coisa relacionada com a morte do amigo dele, que ele vai precisar investigar nessa mente dele muito maluca. Eu achei bem legal, cara. Pô, maneiro. E o jogo, ele vai ser exatamente como Life is Strange, ele vai ser episódico, então a cada X tempo vai lançar episódio novo, e o primeiro episódio sai agora no começo de 2019 para Xbox One, PlayStation 4 e PC. Estou empolgadíssimo, por favor, manda esse jogo na minha mesa pra ontem. Esse jogo, ele é lançado em séries, né? Que tu falou, tipo, em temporadas e tal. Ele é episódico, lançado em episódios. Então. Aí já emendando esse gancho com série, né? Série, episódio. Meu Deus. Bem parecido. Vão lançar a série do Falcão e do Soldado Invernal. O quê? É sério? Eles podiam botar Infernal, mas eles botaram do Inverno. Justo. Esse Soldado Invernal pode ser por causa do Natal. Com certeza! Ele deve ser o guarda-costas do Papai Noel, com certeza. Ou, não, por causa de neve, né? Nossa senhora. Vamos lá, segue a notícia, pelo amor de Deus, segue a notícia. Tá bom. Moleque, o Falcão nos Vingadores não serve pra nada. Só pra começar. Ok, já desabafou. Mas eu concordo com você. Cara, e nessa série, ele vai ser uma dupla dinâmica, eles dois, assim. Eles vão ser um amiguinho, tipo Batman e Robin, vai ser Falcão e Soldado Invernal. Ou tipo Máquina Mortífera também. Não, eu sei que é Máquina Mortífera, mas qual dupla que é? É o Mel Gibson e o Danny Glover. Ah, tá. O Malcolm Spellman, que escreveu a série Empire, ele vai escrever essa primeira temporada, que vão ter 6 a 8 episódios. Ainda não foi confirmado se vai ter 6 ou se vai ter 8. Mas vai ser essa média aí. Não, e esse Spellman, ele vai ser o primeiro escritor contratado de séries da MCU. Sim, ele é o primeiro escritor, porque já teve, como a gente já falou em alguns episódios passados, já foram confirmados que vai ter série do Loki e da Feiticeira Escarlate também. Eles vão ganhar as minisséries deles também nessa mesma pegada de 6 a 8 episódios e tal. Só que nenhuma delas tem um roteirista específico. Essa do Soldado Invernal com o Falcão é a única que já tem um cara contratado para escrever. Mas todas elas vão ter a produção do Kevin Feige, que é o cara que produz aí todos os filmes da Marvel. E o Sebastian Stan é o Soldado Invernal e ele participa do MCU desde Capitão América, o primeiro Vingador, em 2011. O Falcão é interpretado por Anthony Mackie e fez a primeira participação no Capitão América Soldado Invernal em 2014. Justamente. Ô Dani, me fala uma coisa. Essas séries da Marvel aí, eu sei que elas vão ter toda essa produção aí do Kevin Feige e tal, mas me fala, será que elas vão ter orçamento alto? 25 a 35 milhões de dólares. É pouquinho. Eita porra, esse Eita porra, é muito. Caralho. Mano, essas séries vão ser tipo filmes, tá ligado? Porque, mano, por um investimento desse pra fazer uma série, cara, puta que pariu. 5 milhões de dólares, cara. E tipo, não é só. Necessariamente não é só nas séries da Marvel que a Disney tá investindo toda essa grana.
porque a gente falou também no cast passado que vai ter série de High School Musical. Vão ter também, pelos rumores, parece que vai ter série de Monstros S.A., vai ter série de Muppets. Quais são os fundos da Disney? Cara, não dá pra calcular quanto eles têm, porque como a gente falou, eles já compraram uma porrada de empresas. Eles têm a Pixar, tem a Fox, tem a Sony, eles têm a Marvel, eles têm uma porrada de empresa, meu amigo. Quer dizer, a Sony não tem, né? Desculpa, falei a Sony, mas não tem. Mas eles têm uma porrada de empresa que eles já compraram. A Disney é uma das maiores empresas, assim. Então eles têm muita grana pra fazer o que eles quiserem, porque eles estão investindo grana em paradas que eles sabem que vai ter um retorno financeiro muito bom, que eles vão conseguir recuperar essa grana pra poder fazer mais conteúdo, gastar mais dinheiro e recuperar mais dinheiro. É assim que vai funcionar, porque, como eu tava falando, esse orçamento não é necessariamente só pra séries da Marvel. Como eles vão fazer série do High School Musical, como a gente já falou aqui, eles vão fazer, pelos rumores, vai ter série de Monstros S.A., vai ter série de Os Muppets, e todas elas, eles não estão poupando dinheiro pra fazer, eles estão investindo orçamento, porque, como eu falei, justamente eles querem que tenha um retorno, eles sabem que vai ter um retorno, porque todas essas séries aí são propriedades são propriedades intelectuais da Disney, são coisas deles mesmos. E que se a pessoa quiser ter acesso, ela vai ter que ir atrás do Disney Play pra acessar. E ela sabe que as pessoas vão ir atrás disso, porque são nomes conhecidos, High School Musical, Vingadores, os super-heróis aí da Marvel, cara, é muita coisa conhecida. Então, tipo, a Disney tá acertando muito agora, cara. Puta merda, a Disney tá acertando demais, ela tá fazendo um planejamento muito bom. Eu acho que daqui uns anos, cara, sei lá, mano, a Disney vai ter comprado minha casa, cara. Não, calma aí. Disney é Star Wars também, né? Disney é Star Wars também. Vai ter também uma série de Star Wars que eles estão fazendo, já começaram a filmar e o caramba. Conta a história, pelo que parece, conta a história do Boba Fett, é isso? Não sei, conta a história daquela raça lá do Boba Fett lá. Eu não sei, realmente, eu não sou o maior entendedor de Star Wars, mas conta a história daquele planeta lá, o dos Então é tipo um spin-off, assim. Tipo isso, conta a história dos Mandalorianos, acho que é isso o nome. Se eu estiver falando muita bosta aí, me xinguem nos comentários. E vale a pena lembrar que não tem data ainda de lançamento, então você pode esperar daqui a 10 anos, ou daqui a 5, ou daqui a 1 hora. Eu acho que daqui a 1 hora não vai ser. Mas acho que, sei lá, acho que a gente pode, sei lá, chutar assim por volta de 1 a 2 anos pra saírem todas essas séries que eles estão querendo lançar. Eu acho que vai ser por aí. E chegamos ao final de mais um Recapitulando, meus amigos. E olha só, antes da gente encerrar, nós temos uns recadinhos aqui pra ler. Primeiramente, nós temos um comentário aqui no YouTube que é do Casual Plays. Ele comentou o seguinte: muito bom, estava à procura de novos podcasters para começar a ouvir, já encontrei um aqui, hahaha, show! Muito obrigado aí, Casual Plays. Temos também um recadinho aqui no nosso e-mail do Arthur Braga, que a gente comentou, a gente falou no último episódio lá que a gente não leu, a gente tinha esquecido de ler o recado dele, mas no final das contas a gente descobriu que a gente já tinha lido um recado dele de outro episódio, só que a gente não leu esse específico do episódio 4, então a gente tá realmente muito perdido aqui. Mas olha só, ele mandou o seguinte: tranquilo, acabou que vocês leram sim, porque nesse episódio vocês leram um comentário que fiz no Instagram do Heitor, quando tinha ouvido o primeiro episódio e estava elogiando a edição. Eu achei que vocês leram um comentário do Instagram, vocês tinham deixado o e-mail de lado. Pois é, a gente é realmente muito burro. Mas olha só, como a gente tinha sugerido para as pessoas mandarem pautas pra gente, o Arthur Braga mandou aqui algumas pautas pra gente fazer nos nossos próximos podcasts. Olha só, as pautas que ele mandou é o seguinte: melhores filmes do primeiro semestre de 2018, melhores animes do primeiro semestre de 2018, melhores games do primeiro semestre de 2018 e coisas assim. Abração aí pra vocês. São ótimas pautas, hein, Daí? Tem uma pautas aí que a gente podia pensar em fazer, hein? Sim, já tem a resposta. Qual que é a resposta? Do anime, eu gosto muito de Dragon Ball Super. Dragon Ball Super foi o seu anime favorito de 2018? Foi. Com certeza não tinha. Quando a gente for... Caralho, pera. Quando a gente for fazer essa pauta aqui, a gente vai discutir sobre isso aí. Vamos guardar essa discussão pra esse podcast. Mas beleza. Esses foram os recadinhos aí dessa semana. Se você quiser mandar um recadinho pra gente, você pode mandar diretamente pro nosso e-mail, que é... recapitulandopodcast.com.
Cortei. Recapitulandopodcast@gmail.com. Muito que bem. Ou pode mandar no nosso Twitter, que é Recapitulando PC. Ok, também tem o Facebook. Recapitulando Podcast. Temos também o Instagram, que a gente já falou no começo, mas não custa lembrar. Recapitulando Podcast. Só dá Ctrl-C, Ctrl-V. Exato. Só o Twitter que não deixou a gente escrever Recapitulando Podcast. Vai se fuder, Twitter. Filho da puta. Só pra lembrar que você encontra a gente no iTunes, no Spotify, nos agregadores de podcast. Você encontra a gente onde quer que o seu coraçãozinho mandar. E é sempre importante a gente frisar aqui que se vocês quiserem ajudar o Recapitulando a crescer, divulguem aí o podcast para as outras pessoas. Se vocês ouvirem alguma notícia do episódio que vocês gostaram, vocês podem indicar para os seus amigos, indica para alguém que gosta de ouvir podcast, indica algum episódio que tem uma notícia que você achou interessante, indica para essas pessoas que eu tenho certeza que elas vão fazer parte aqui da nossa família recapitulosa, sei lá como é que a gente fala essa porra. Família Recap. Família Recap, muito bem, gostei. Título americano sempre dá mais impacto. Ô Daniel Silva, menino Daniel Silva, eu tenho uma pergunta muito importante pra te fazer. Onde que as pessoas podem te achar nessas internets de meu Deus? Essa porra, morreu, mano? O que aconteceu aí, cara? Sempre não. É que sempre essa parada, onde as pessoas podem se encontrar. Eu sempre tô tentando arranjar alguma coisa pra ser engraçada, mas eu não sou engraçado pra poder fazer isso. Bom, mas acho que a intenção é que conta, Dani. A intenção é a que conta. Aí, tipo, eu fico pensando e acabo ficando mó silêncio no negócio. Aí tu tem que fazer um... Ah, não, mas só porque você pediu pra fazer corte, eu vou bem deixar. youtube.com/Daniel Silva Vides. Vides com Z ou com S? Com S. Só que é Daniel Silva Filmes, eu fiz uma cagada e acabou ficando Vides e depois é Filmes. Quando você vê, você bota Daniel Silva youtube.com/Daniel Silva Vides, aí quando você vê embaixo é Daniel Silva Filmes. Nossa, olha que maravilha. Isso é muito legal. E o Instagram, Daniel Silva _27. Só que esse Instagram meu está com um cocô de xixi cocô. Então eu tô criando um novo. Aliás, eu criei um novo que é Daniel Silva Filme. Eu tô usando os dois, mas quando o meu chegar no mesmo número aproximadamente do antigo, eu vou avisando toda hora, mas eu vou migrar pro novo. Ok, então agora tem dois Instagrams, é isso? É isso? Sim. E você pode me encontrar lá no Instagram também, eu tô lá como @h_assali, Assali com 2 S. No Facebook também tô Heitor Assali. E lá no youtube.com/GameDubs, meu canalzito de joguinhos que está pra voltar ativa logo menos. E é isso aí, meu povo, muito obrigado por terem escutado mais esse Recapitulando. Semana que vem tem episódio novo pra vocês na segunda-feira, certo? Radical. Ah, você tá zoando?